da Gisele, Murilo e o Benício. Nicolas. Murilo Benício. Nicolas. São amigos nossos há 20 anos, queridos. 20 anos. E caminhava com a gente lá na igreja de São José do Rio Preto. E decidiram tirar uns dias de férias, né? Foram para a praia um pouco, porque a gente aqui está pertinho. Mas São José do Rio Preto para a praia são 300, 500, 600 quilômetros, pelo menos. 600 e poucos quilômetros para estar na praia. Tem que estar muita vontade de ir na praia, né, irmão? Muita vontade de ir na praia. E aqui a gente faz bate e volta, vai, passa o dia e volta. A gente nunca fez não, mas tem uma galera aí que gosta. E eles, na volta, decidiram passar aqui, passar um tempo com a gente. E eu falei, Kleber, cara, tá tudo enrolado, eu preciso pegar um negócio aqui. Era o ar-condicionado. E a Esté falou assim, passa lá, pega os filhos para carregar peso. E eu não tive coragem, porque os caras estão de férias, falei, vai colocar eles para carregar peso. Mas nós conseguimos, o caminhão parou, nós carregamos tudo, depois você passa ali, dá uma olhada. Mas Kleber e Gisele é um casal de amigos muito especiais. No momento de muitas lutas e difíceis do nosso ministério, eles estavam juntos, e eu louvo a Deus pela credibilidade que esse casal nos dá, de caminharmos juntos, e de tempo em tempo nos falarmos, e isso é especial. Eles são de Mirassol, queridos, é uma cidadezinha do lado de Rio Preto. Quem conhece São José do Rio Preto aí? Conhece? Então, Rio Preto, do lado, tem várias cidades que vivem de Rio Preto, né? Então, Kleber é de uma dessas cidades, um lugar muito gostoso para se estar. Kleber e Gisele, Deus abençoe vocês, que bom que vocês estão aqui. Eu espero que vocês não sejam pé frio para amanhã, na hora do jogo. De verdade, irmãos, eu espero muito, 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 muito. Senão eu falava, Deus abençoe, vai. Misericórdia. Mas amanhã é dia, né? Meio-dia nós estaremos aí nisso. Eu estava hoje cedo em casa pensando no que nós íamos meditar. E essa semana 2 fatos assim marcaram nossos corações. Primeiro que no começo da semana, foi o começo da semana, né, bem? Pastor Maciel Martins me ligou às 7h30 da manhã, assim, assustadíssimo, falou, pastor Alexandre, você não sabe o que aconteceu? Uma mulher acabou de se jogar daqui. Se jogou do prédio do lado, lá na Aquários, o prédio do lado dele, e ele até mandou uma foto. Eu falei, obrigado pela foto. Foi na sexta, né? Foi na sexta-feira. Tirou uma foto da mulher, se jogou do 8º andar. Não, foi errada aquela reportagem. Se alguém viu a reportagem está errada. O prédio não tem 10 andares. Pulou do 8º andar. Ela teve um bebê, perdeu o bebê, e em depressão se jogou. Nova, 26 anos. 26 anos, irmãos. E eu amanheci assim chocado, oramos pela família, falei, Deus tem misericórdia da família. E muitas pessoas estão enfermas. O pastor Leandro sabe muito bem disso, não sei mais quem trabalha diretamente com pessoas, assim, muitas pessoas enfermas, doenças da alma. E isso nos incomodou bastante. Na quarta-feira, ontem nós fomos para a Americana, e quando nós estávamos saindo, na terça-feira, né? Nós estávamos indo para a Americana, a Beth nos mandou uma mensagem, porque a prima dela, Giovana, o marido dela, faleceu na hora do jogo. Tá? Deu parou, né? E foi fulminante, fizeram massagem, tentaram reanimar, um rapaz saudável, magro, bem. Você fala assim, mas não tem nada para dar errado. Deu errado, parou. E veio a falecer. Uma menina que casou-se tarde, Deus providenciou um marido, estavam vivendo bem, todos os acampamentos que eu ia pregar, ele estava lá ajudando, carregando pedra, e é aquele servo trabalhando, fazendo de poucas falas. Todas as vezes que eu fui pregar para o grupo de liderança, ele estava lá, para casais, ele estava lá, e aprove a Deus de levá-lo,
Eu falei, puxa, e a única coisa que eu consigo lembrar, quando a gente estava conversando sobre isso, porque a Beth nos ligou cedo, do versículo que diz, o que é a vossa vida? Assim, esse versículo, ele é muito pontual de nós entendermos que a nossa vida não é nada, não é nada, é um vapor que logo se desvanece, né? A hora você vê, daqui a pouquinho, eu estava vindo de Americana à noite, de repente fechou, neblina, de repente abriu, eu falei, isso é coisa de louco, né? Passei em cima ali, Igaratá do Rio, fechou, neblina, você diminui a velocidade, vai devagarinho, passou o rio, abriu, você volta a 180 por hora para chegar logo. Então, não, 180 não, porque senão fica o que é a vossa vida. Mas a Bíblia nos compara, a Bíblia compara a vida a essa situação. É como um vapor que logo se desvanece. 2 fatos de pessoas novas, cheias de sonhos, cheias de projetos, cheias de ideais, curtindo um momento assim extraordinário da vida, realização de sonho, pouco tempo realizado, assim, no ápice da sua realização, e aprove ao Senhor a levar. Na verdade, a nossa vida é isso aí. Você não tem questão de tamanho, de corpo, de idade. Na hora que chama, como diz, né, popularmente, na hora que chama a senha, não tem para onde correr. A única coisa que eu e você nós podemos nos apegar é a Deus. O único lugar que você e eu temos para nos apegar, para assegurar a nossa vida de forma poderosa, de forma eficaz, é em Deus. Não adianta, irmão, na hora que o negócio aperta, na hora que o Senhor chama, não tem filho, barra de saia de mãe, não segurar na cama, não tem para onde correr. A vida é exatamente isso, é um vapor que logo se desvanece. E falando-se, então, de nos assegurarmos em Deus, ao Senhor Deus, eu quero compartilhar com os irmãos um texto, uma mensagem mais de Deus. A igreja do Senhor, não somente nós, mas a igreja em si, nós precisamos entender que nós precisamos viver mais desse Deus, ter mais desse Deus, não usufruir mais dele, mas ter mais dele em nossas vidas. Um dos grandes problemas, e eu estava conversando isso com o Kleber, com a Gisele, um dos grandes problemas que a igreja de hoje, ela está preocupada em receber mais de Deus. Receber mais de Deus. A Bíblia não fala isso e nunca ensinou isso, mas as mensagens triunfalistas nos ensina que você pode pedir que Deus faz. Você pode pedir que Deus abre. Você pode pedir que Deus dá. Qual que é a tua necessidade? Pensa aí. Pede ao Senhor. E é uma verdade, Deus dá. Mas há algo antes. Há algo que nós precisamos aprender a fazer. Há algo que nós precisamos estabelecer nas nossas vidas diante de Deus. Mais de Deus em nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês 3 histórias de pessoas em que viveram diante de Deus e que conheceram esse Deus, se aprofundaram nesse Deus e, no entanto, alguns deles tropeçaram pelo caminho. Abre tua Bíblia no livro de 1 Samuel 16, versículo 1. Samuel 16, 1. Olha o que diz. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Saul causava entristecimento no coração de Samuel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Somente até aí. Querido, eu fico imaginando, né? Saul não ouviu isso aqui, mas a palavra é muito forte. Eu o rejeitei como rei. Você já teve algum sentimento de rejeição? Eu não sei se você já teve algum sentimento de rejeição. Alguém, num olhar, numa palavra, num gesto, na sua casa, às vezes, casa que tem muitos filhos, sempre tem um filho que acha que é o menos amado da mamãe e do papai. Na minha casa nunca teve problema, porque sempre fui eu. Então,
Eu sempre fui o mal amado da casa. Então, não, falar isso perto da minha mãe é uma maldade. Minha mãe, de forma muito especial, e meu pai também. Mas casa que tem muitos filhos, por exemplo, na casa da minha sogra são 7, né? E aí sempre, fulano eu acho que é mais amado. Não, eu acho que a filha mais nova, nem filha é adotiva. É tudo cara um do outro, né? Mas para poder perturbar, fala, é adotiva, com certeza é adotiva, né? Tá aí, ó. E o meu cunhado ainda faz pior. Ele fala que todos os outros são adotivos, só a Débora e ele que são filhos da minha sogra. Tá bom. Mas sentimento de rejeição é algo que nos machuca, é algo que nos para, é algo que nos impede até mesmo de nos relacionar e revelar o nosso coração. Por quê? Porque eu fui rejeitado. Por quê? Porque aconteceram várias coisas e eu não traz um sentimento ruim. O mesmo sentimento é o sentimento quando você não é aprovado em alguma coisa. Eu lembro-me quando o Isaac passou na faculdade para ir para Anhembi Morumbi, lá em São Paulo. Foi uma alegria em casa. Eu já comentei aqui. Foi uma alegria. Separamos documentação, juntamos tudo. Isaac feliz. Ganhei bolsa integral na faculdade lá em São Paulo. Vamos lá para São Paulo. Chegamos na faculdade. Lindo o campus, com McDonald's dentro do campo, com tudo. Falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Sai de uma escola, né, pequenininha para ir num lugar e vai, tudo bonitinho, e sentamos numa sala assim do tamanho dessa igreja, uma mesa, uma mulher sentada, um homem, me chamo eu e Isaac, nós nos assentamos, apresentei toda a documentação, apresentei tudo, feliz da vida, sorriso rasgando a cara, tudo, para aqui, está aqui, está aqui. O homem parabenizou o Isaac, mas de repente ele fala assim, olha, o senhor, pai, o senhor foi reprovado. Seu filho não pode estudar aqui porque o senhor foi reprovado. Eu falei, como assim foi reprovado? O mais difícil ele já fez. Aí ele falou, não dá. O senhor foi reprovado por causa de R$500 no seu rendimento. Mas eu sei de toda essa história porque eu sou de São José. O senhor volta para casa, pega essa declaração que o seu tesoureiro fez, entendendo? Chega lá e fala para ele refazer e tirar os R$500. E o senhor vem aqui amanhã, não precisa nem passar nada, só me apresentar isso e já está aprovado seu filho. Irmãos, eu acho que foi uma das maiores crises que eu tive com Deus, dentro do carro. Saí de lá pleno, chamei a Débora, falei, Débora, olha o que está acontecendo. E a Débora, não dá? Então não dá, acabou, foi reprovado, vamos embora. E eu saí assim com um sentimento, falei, puxa, ele passou e eu atrapalhei. Sentei no carro, mas me deu um ataque de choro. E todo mundo ficou parado, sabe aquele negócio? Vira homem, fica quieto, quase bateram na minha cara. E a palavra foi, fica calmo, pai, vai dar tudo certo. Ano que vem eu vou de novo, a gente tenta de novo. E no outro ano ele de fato tentou, passou e já está quase se formando. Mas aquele sentimento, naquele período ali, foi doído. Nós saímos, fomos numa loja, e comprou um sapato para ver se dá risada. Mas o sentimento de derrota, de rejeição, de você não foi aprovado, é algo que na hora eu não entendi muito e não soube lidar muito bem, apesar de não abrir uma palavra contra Deus, nenhuma, mas o meu sentimento. Esse texto fala da mesma coisa, você foi rejeitado, eu já o rejeitei. Pega o chifre, põe o óleo, vai na casa de Jessé, porque o filho mais novo dele eu vou colocar agora como rei. Eu vou instituir como rei sobre Saul. Pois bem, a história desse livro de Samuel é bem interessante. São 349 anos de reinado de juízes. De repente o povo olha para o pasto do vizinho e fala, mas os amalequitas, mas fulano, ciclano, beltrano, todos eles têm reis e só nós temos juízes. Nós queremos ser como aquele povo. E aí ele falou, então, tá bom, vamos instituir, levantar um rei.
levantaram Saul. E esse texto, ele traz 4 grupos de pessoas. Interessante o livro, 4 grupos de pessoas. Primeiro, fala de Eli e seus filhos. Primeiro sacerdote, o sacerdote antes de Samuel, Eli e seus filhos. Os filhos de Eli eram terríveis. Eles roubavam o templo, eles se prostituíam com as mulheres que serviam ao templo, e o pai não chamava atenção, e tantas coisas aconteceram. Então, Eli e os seus filhos, Hofni e Finéias. Segundo grupo de pessoas é Ana, Eucana e Penina. Você conhece muito bem a história. Ana não podia ter filho e chorava aos pés do Senhor. Penina tinha um filho e zombava de Ana. E Ana vem na casa do Senhor e faz uma promessa diante de Deus: se eu tiver um filho, eu vou apresentar meu filho na casa do Senhor e ele vai estar dentro do templo do Senhor. Tanto que tem aquela passagem que ele fala: o que está acontecendo, mulher? Levanta e vai embora, você está embriagada. Não, Senhor, eu choro aos pés do Senhor, de tanto desejo que eu tenho de ter um filho. E naquele dia o Senhor viu o coração daquela mulher e ela gerou um filho, que esse filho foi Samuel, que veio morar no templo, ficou no templo, e por causa dos filhos de Eli, e Eli foi tirado, e ele se torna sacerdote dentro da casa do Senhor. O outro é Saul, o primeiro rei de Israel, filho de uma linhagem de homens bem-sucedidos. A palavra do Senhor diz que ele era o mais alto entre todos, que o mais baixo, o que chegava mais perto dele, batia no ombro dele, que você olhava para a tropa, olhava assim, de repente, Saul, e a tropa, Saul se destacava pela sua beleza, por tudo. O povo queria um cartão postal, não o rei, um cartão postal para poder mostrar que o seu rei era bonito. E o outro grupo, e o último, é Davi, filho de Jessé com 8 filhos. Davi era o mais novo entre eles, e Deus decide então ungir Davi, pastor de ovelhas. Davi, um jovem que ficava no meio do campo. O Senhor decide ungir Davi e fazer de Davi o rei. Por que esses 4 grupos o Senhor está relacionando? Porque todos eles tiveram intimidades com Deus, viram a glória do Senhor. Com exceção de Samuel, todos eles caíram. Eli e seus filhos, Saul, Davi teve quedas terríveis diante do Senhor. Todos eles tiveram momentos difíceis na vida. Uns não levantaram, ficaram. Davi se levantou. Mas o ter mais de Deus nos garante a possibilidade de caminhar cada vez mais e mais com Ele, a despeito das situações que a vida vem contra nós. Se você observar na sua trajetória de vida, na sua história, talvez já tiveram possibilidades, e talvez você pudesse até falar assim: se eu me desviasse debaixo dessa história, eu tinha uma boa desculpa. Porque eu me frustrei, porque eu me cansei, porque o pastor não me amou, porque a igreja não era boa, porque eu caí numa cilada. Todos nós, talvez na trajetória da nossa vida, nós tivéssemos possibilidades de nos desviar de Deus. Agora, desviar-se da presença do Senhor é loucura, é tolice. Se desviar-se da presença de Deus, por consequência de homens, é loucura. Porque por causa de Deus, nunca sairemos da presença dEle. Porque Ele não falha, Ele não nos abandona, o Senhor não nos engana. Quem engana são homens, trazendo palavras erradas que traz consequências terríveis para os nossos corações. Então, em cima dessas histórias, eu quero compartilhar com você que eu e você precisamos mais de Deus, muito mais de Deus. Eu estava conversando com o pastor esses dias, e ele trazendo assim, relatos terríveis de várias situações, de igrejas. Eu falei: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto. Isso é prejudicial à nossa saúde espiritual. Isso é prejudicial à nossa fé. Não, mas o senhor não sabe do pastor, da igreja, da briga, da divisão. Eu falei: rapaz, vamos fazer assim, para tudo. Zera,
vamos começar de novo. Vamos falar da conferência que a gente quer fazer. Vamos falar dos pastores que nós vamos convidar. Zera tudo, porque isso mina, rouba, vai sabotando a nossa vida espiritual. Crente que gosta de falar mal de igreja, de pastores e fazer rodinha. Queridos, isso rouba a nossa vida espiritual. Não vale a pena. O que nós precisamos como igreja do Senhor? Mais de Deus. Muito mais do Senhor. Quanto mais eu mergulho, menos aparece de mim. Quanto mais eu mergulho, menos aparece do Alexandre. Sabe quando você está no mar e você mergulha e as pessoas estão te vendo, de repente você some? A mesma coisa é quando você faz isso diante de Deus. Você está na presença do Senhor, mas você decide por águas mais profundas. E por decidir por águas mais profundas, você se alimenta de nutrientes especiais do Senhor. Águas mais profundas traz nutrientes especiais. Eu falei aqui alguns anos atrás sobre ressurgência. Não sei quantos já foram nas praias de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios. Não é extremamente gelada? Você entra, irmão. Nós fomos uma vez lá de barco, e o barco parou em alto mar, e eu, valentão, mergulhei. Mergulhei, saí, e o Isaac, e aí, pai? Beleza, filho? Uma delícia. Tá gostoso mesmo, pai? Rapaz, eu nunca mergulhei em água tão gostosa. E ele mergulhou. Assim, igual o gato, sabe? Quando você cai na água e já sai? Gelado. Gelado. Vem, Isaac. E na época a namorada dele estava junto com a gente. Então eu vou também. Aí ele falou, vem. Por que a água é tão gelada? Por causa do processo de ressurgência. Água, praia de água extremamente gelada, é porque águas profundas vêm à superfície. E quando ela vem à superfície, ela traz nutrientes riquíssimos, plânctons e tantas outras substâncias. Traz. E aí a vida, a fauna marinha, ela vai se alimentar daquele momento. Então você pega, por exemplo, pesca de sardinha, nessa região é poderosa. Por quê? Nutrientes profundos vêm à superfície. E toda a fauna marinha se aproveita daquilo ali. Águas profundas. Por que são frias? Porque são profundas. Elas vêm à superfície e não esquentaram. E nessas praias o processo de ressurgência é contínuo. É o único lugar do Brasil que tem o processo de ressurgência contínuo. Águas com alto índice de nutrientes. Quanto mais nós experimentamos águas profundas, maior é o nível de nutrientes de Deus em nossas vidas. Crente que vive em superfície boiando, barrigão de fora, e acha que está, mas não consegue se estabelecer diante de Deus. Se eu e você não aprendermos a mergulharmos no Senhor e experimentarmos mais de Deus, a ponto que eu desapareça, só Ele, que Ele cresça e eu diminua, nós nunca vamos experimentar isso em nossas vidas. Esse processo de transformação. Davi experimentou isso, por isso que soube voltar atrás. Por isso que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque sabia da importância disso, de voltar atrás e de mergulhar no profundo com Deus. Pois bem, quando nós falamos um pouco sobre isso, o que nós devemos então fazer e ter para ter mais desse Deus? O que nós devemos fazer e ter para buscar mais desse Deus? Primeira coisa que eu aprendo, devemos ver que sem Deus não somos nada e que precisamos cada vez mais do seu amor. O homem não pode achar que ele é suficiente para si mesmo. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Todas as vezes que eu entendo isso, eu falo ao Senhor, Senhor, eu não sou nada, eu dependo de Ti. Todas as vezes que eu falava para Débora, Débora, não se preocupa, filha. Eu dou um jeito. Débora, eu dou um jeito. Um mês depois, Alexandre, olha, está acontecendo.
Manda no pai que o pai está on. Sabe o que aconteceu um dia? Manda no pai. O pai afundou com toda a família, até aprender que não somos nada sem esse Deus. Nada você pode fazer. Nada você pode fazer. Inclusive a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, que você faça para a glória do Senhor. O problema de grandes homens de Deus caíram porque se acharam. Acharam que eles eram o ápice da sua história. Eles acharam que eles eram o ápice de tudo que estava em sua volta. Eles acharam que se não passasse por eles, as coisas não aconteciam. E nós devemos aprender que nós devemos depender desse Deus. A dependência nos assegura firme. A dependência nos mantém em pé. A dependência nos dá visão. A dependência estabelece o Espírito do Senhor sobre nós. A dependência quebranta os nossos corações. A dependência nos mostra que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. Então aprenda isso no seu coração. Aprenda a depender mais de Deus. Pastor, o senhor não sabe de nada. O meu dia de a minha sexta-feira vai ser terrível, porque é meio expediente. E eu tenho assim, como uma semana para resolver em meio-dia. Então deixa eu te falar uma coisa. Acorda e fala assim, Senhor, eu preciso que esse dia venha render mais do que a semana toda. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. A igreja precisa aprender isso em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo, para recebermos mais de Deus, a carne tem que ser mortificada. Ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Apóstolo Paulo fala várias vezes isso, mortificar a carne, de negar a si mesmo, de dizer não para você, de entender que o eu não pode ser maior do que o Senhor. Um dos grandes problemas do homem é que ele acha que o eu, ele é suficiente. Tem que mortificar. Alexandre, fica quieto. Aquieta o teu coração. Quantas vezes eu já cheguei em reunião aqui na igreja com o coração a 1.000.000 por hora. Deixei a Débora, reunião acontecendo, subi e falei, Senhor, aquieta o meu coração. Aquieta. Porque se o Senhor não aquietar, eu vou apertar o pescoço de 4 pessoas. Se o Senhor não acertar, aquieta o meu coração. Não sou eu, é o Senhor. A carne tem que ser mortificada. Há uma necessidade, irmãos, extrema de nós entendermos isso. O problema é que eu quero dar tanto vazão ao que eu sou, que eu esqueço quem Ele é. Eu quero tanto alimentar o meu eu, que eu esqueço de entender que sem Ele, mesmo que eu tente provar o que sou, eu nada vou ser. Sem o Senhor, quanto mais você tenta provar quem você é, sem o Senhor, nada somos, porque nada podemos fazer, nada. É o Senhor Deus que nos sustenta, que nos levanta, que nos alimenta, que nos impulsiona, que abre. É Deus que faz as coisas. E é importante nós entendermos isso. Mortifica a sua carne. Teve desejo daquilo que não provém de Deus, mortifica a sua carne. Ao invés de dormir, era hora de orar, mortifica a sua carne, vai orar. Ao invés de, eu estou com preguiça, eu não vou ler. Ao invés de você ler, então, mortifica a sua carne e vai ler. Não, eu vou ler. Hoje eu ouvi um pastor falando que eu não concordei muito não. Sabe aquele dia que você não está afim de ler a Bíblia? O que tem? Abre o Glorify, ela fala para você. Bem, não sei se era bem isso que ele queria falar, mas foi isso que eu entendi. Para que você vai abrir a Bíblia? Lá tem coisas prontas para você comer. Nem sempre comida pronta é saudável. Você já experimentou comer miojo 1 ano direto na sua vida? Comida pronta.
Você já experimentou comer outras comidas prontas? Lasanha pronta. Tirou o plastiquinho, 15 minutos, bênção do Senhor. E é gostosa. Algumas, né? Porque tem umas que só por Deus. Tem umas que você pega assim. Mas tem umas que são deliciosas. Mas não é saudável. O que é saudável? É quando eu vou lá, eu lavo o arroz, eu pego o alho, dou aquela socadinha, faço o meu arroz, faço o meu bifinho, faço a minha salada, ponho lá minha batata frita na air fry. Nada de óleo, irmão. Air fry, óleo, E come, não é saudável isso? De vez em quando você até come alguma coisa pronta. Mas fazer disso um hábito não é saudável. Sabe o que é saudável? É o que a Bíblia fala. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus. Isso não é pronto, é atitude. Isso não é pronto. É vai e faz, e pega, e ajoelha, e lê, e pede ao Senhor. Entendo, tem dias corridos, você abre e fala, belezinha, comidinha pronta, né? Mas fazer disso hábito não é saudável. Não sei se está muito radical isso, mas não é saudável. Crentes hoje não sabem mais manusear a Bíblia. Crentes hoje nem traz Bíblia para a igreja. Pastor já não prega mais com Bíblia na mão. Porque agora, abre a sua Bíblia. Já dá aquela sacada no celular. E não acham no celular. Isso que é o pior da história. Não acham. Amós, Mateus, Marcos, Lucas. Amós, Lucas, João. Onde o pastor achou isso? Que até para mexer no celular na Bíblia tem que saber. Sabe o que eu aprendo também? É quando buscamos e aprendemos com a palavra do Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Buscar a palavra, se alimentar na palavra, mergulhar na palavra, deixar essa palavra brotar no teu coração, guardar versículos é importantíssimo. Eu vou contar aqui porque tem gente que nunca ouviu, o pessoal que já é da igreja aí já está careca de ouvir essa história, o pastor Rodrigo já está caindo de fato os cabelos, mas eu vou contar. Eu tinha uma brincadeirinha com meu pai quando eu era criança. Brincadeirinha. Eu dormia naquela cama, sabe aquela caminha de abrir? Meu pai e minha mãe muito pobre. Abria a cama, colocava do lado da cama deles e ali eu dormia. De manhã fechava a cama, aguardava do lado do guarda-roupa. Então abria, deitava ali e ele falava assim, vamos começar o joguinho hoje, Alexandre? Vamos lá, pai. Qual que era o joguinho? Quem sabia mais versículos? Apagava a luz da casa toda, ficava a gente deitado nós três e ele falava assim, eu começo. Aí ele, pá! Aí eu parava e ele. Aí ele falava, você não sabe nada, cara. Estuda mais. Uma semana depois eu falava, eu começo. Já jogava Salmo 23 com 6 na frente. Entrava no Salmo 1. Entrava no 91. E ele vinha atrás. Eu disparava, né? Sabe, cavalo que sai na frente, de repente vai... E o outro passa, ele vinha, passava. Com isso, sabe o que aconteceu? Eu aprendi versículos bíblicos. Sabe o que aconteceu com isso? Vários textos da palavra caíram na minha mente e no meu coração. E aquela cena nunca mais saía da minha cabeça. O que me deu entendimento e conhecimento bíblico, queridos, não foi o seminário, 4 anos de seminário, sentado cara a cara com o professor, ele falando e eu dormindo. Foi uma verdade isso. Porque minha turma toda acabou, começou com 15. Todo mundo foi embora, ficou só eu na turma. Olha que avacalhação. Só eu. E aí o pastor Luciano Duarte sentava na mesa dele. Senta aí, Alexandre. Eu falei, assim, cara a cara? Eu e o senhor só? Alexandre. E ele começava a falar e eu ia ficando assim. Alexandre, dá uma voltinha. Vai beber uma água. Vai.
Não foram esses ensinamentos, queridos. O que trouxe estrutura espiritual para vencer os dias maus foram as vezes em que eu parava com meu pai e aprendia os versículos diariamente. Foram as várias vezes que eu não queria levantar para ir à escola dominical, e ele tirava o chinelo, tirava a cinta: levanta, moleque, porque você vai na escola dominical. E eu ia na escola dominical, e quando eu pisava da porta da igreja para dentro, eu amava estar naquele lugar, porque naquele lugar eu aprendia histórias e a palavra do Senhor. Sabe por que a igreja hoje é carente de palavra? Porque não lê. E por não ler, não aprende. Por não aprender, fica vulnerável às setas do maligno. Você está entendendo isso? Amém, queridos? Ficamos vulneráveis. Porque quanto mais aprendemos, pastor Cláudio, mais nós nos estabilizamos, mais nós nos firmamos, mais nós temos a certeza quem é a rocha. Mas sabemos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Quando eu não sei, eu fico vulnerável a qualquer vento, a qualquer disse-me-disse, a qualquer baboseira. Mas quando conhecemos a palavra do Senhor, opa, isso aí não é a palavra de Deus, é achismo, isso aí é invencionismo. A palavra do Senhor não diz isso na minha vida. Ela não diz. Por que você sabe disso? Porque eu a conheço. Sabe o que eu aprendo também? Que buscar a Deus é quando não fazemos da oração um hábito, mas uma real necessidade de estar perto do nosso Criador. É quando eu não faço da oração somente um hábito. Sabe por quê? Às vezes você senta para comer e ora para comer, e você nem sabe o que está falando. Senhor Deus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Vamos comer! E vrap! Você não sabe nem o que você falou, mas eu orei. Não é quando a oração é somente um hábito, mas é o desejo de estar mais perto de Deus. É o desejo. Sabe o que eu gosto, irmãos? E é um texto que fica no meu coração: a oração do filho pródigo. Ele estava lá no chiqueiro, comendo lá. E aí ele, enquanto eu estou aqui, os servos do meu pai têm melhor vida do que eu. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e eu vou falar assim para o meu pai: pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Me recebe como um dos seus empregados. E eu fico imaginando aquele jovem se levantando, vai lá tomando banho: pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou digno de ser chamado. E na estrada: pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou digno. Quando chega diante do pai dele, o pai dele vem correndo, dá um abraço nele. A primeira palavra que ele fala: pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai: você está louco? Pega o anel da aliança, coloca de autoridade no dedo dele, põe sandálias, manda matar novilho, vamos fazer nova todas as coisas. A oração nos faz isso, querido. Pequei contra o céu e contra a terra, Senhor, mas estou diante de Ti, reconhecendo. A oração serve para nos aproximar do Senhor. O meu desejo não é somente buscar as mãos do Senhor, mas é buscar a presença dEle na minha vida. É para isso que serve a oração. Não é para eu buscar o que tem nas mãos do Senhor. Sabe filho interesseiro, que só olha o que o pai tem? Ô Senhor, Tu sabes, eu não tenho casa própria. Meu pai já está com 85, 90 anos. Leva o Teu servo, Senhor. Preciso de uma casa própria. Vai, sem dor. Bênção para ele que vai para o céu e para mim que vou ficar com a casa. Você imagina isso, irmão? Quando meu pai faleceu, e eu sou filho único, eu espero que não apareça Deus herdeiro, não vai aparecer não, irmão. A casa estava sem documentação, minha mãe foi tirar toda a documentação,
E a maior estava na justiça, a documentação, não porque ele não quis tirar, mas estava na justiça, e quando ele morreu, a justiça liberou. E aí foi um dia que marcou o coração dela. E ela falou: meu filho, a mãe podia colocar essa casa no seu nome, para não ter dor de cabeça já. Eu falei: claro que não. É sua. Mãe, é sua. Só não precisa se preocupar com isso, de passar para o meu nome, nada disso, é sua. Sabe qual é um dos grandes problemas da igreja de hoje? Olha para Deus como um grande agente, beneficiadora das nossas vidas. Um grande agente que vai trazer benefícios para você e para mim. Qual é a necessidade de sexta-feira? É essa necessidade que eu vou orar. Qual é a necessidade da próxima semana? É essa necessidade que eu vou orar. Qual é? Oh, para com essa oração medíocre, irmão. Não que você não possa fazer, mas a primeira oração, o que tem que brotar do seu e do meu coração é: Pai, eu quero estar cada vez mais perto de Ti. As minhas orações não podem ser interesseiras, mas tem que ser orações de estar perto do Pai. E de estar com o Pai me traz um prazer. Nós precisamos entender isso. E o Pai, na sua infinita misericórdia, Ele sabe a necessidade do seu filho. Poucas vezes eu precisei pedir um tênis para o meu pai, porque ele olhava assim e falava: rapaz, esse negócio está esquisito, hein? Vamos na loja comprar um quichute. Na época era quichute, né, irmão? Na época era bamba, famoso bamba cabeção. Os jovens não sabem nem o que é isso, mas era um tênis que tinha a ponteira do tênis, irmão, era isso aqui, assim, ó. E o quichute era tão... Você usou quichute, Kleber? Claro que usar, e muito, até semana passada. Mas o quichute era uma onda tão grande que a gente amarrava na canela. Você também amarrava na canela, né? Quando tirava, estava a marca do cadastro, assim, ó, apertada aqui, ó. Minha mãe falava: menino, você vai perder o pé, de tanto você aperta aí, não passa sangue para esse pé. Nossa, você chegar na escola com quichute, irmão, entra na internet e vê lá, quichute com K, você andava assim, ó, era o rei da escola. Quem falou? Conga. Nossa, esse é antigo, hein? Conga. Nossa, era ruim demais o Conga. O Conga e o Montreal do Silvio Santos. Montreal era só milionário. Comprei um Montreal. Pois bem, irmão, o pai sabe a necessidade dos seus filhos. Você que é pai, você sabe disso, da necessidade dos seus filhos. Se você sabe que é desatento, imagina Deus, que é um Deus fiel. Sabe o que foi o grande problema de Saul? Não foi a sua administração. Foi porque ele não teve paciência de esperar Samuel. Foi porque ele desobedeceu. Deus falou assim: vai lá nos amalequitas, mata tudo. Tudo que respira, passa a fio da espada. Não vai sobrar nada. Ele, bonzinho, deixou o gado. Trouxe os despojos. Samuel vinha fazer a oferta. Achou que Samuel demorou demais. Vamos queimar isso aqui. Depois Samuel chega aqui, já está tudo certo. Cara, o que você fez? Não era o seu papel fazer isso. Ele não entendia os propósitos de Deus. Tem muito crente perdendo a sua visão de reino, porque não entende a sua trajetória com Deus. Não entende o seu destino. Não entende aonde estão e aonde querem chegar. E por não saber, se perdem pelo caminho. Você não sabe onde você está e aonde você quer chegar, você se perde. Você se perde. Mas que nessa noite, queridos, nós possamos entender que a nossa vida cristã se chama vida de dependência. Eu preciso de Deus. Eu preciso parar de ser egoísta. Hoje eu estava conversando com o Kleber sobre um pastor, e eu falei: Kleber, eu era fã desse pastor. Ele falou: cara, eu também era fã dele. E o pastor deu umas tropeçadas, sabe?
Mas tem uma frase que ele fala sobre egoísmo que eu guardei. Eu tenho tanto de eu em mim que não cabe você. Quando chega o momento desse egoísmo, que eu tenho tanto de eu em mim, é porque você não vê mais nada. Nós não enxergamos mais nada. Eu tenho tanto de eu em mim que não cabe a Débora, que não cabe o pastor Milton, que não cabe o Bruno, que não cabe você, que não cabe ninguém. Porque é tudo eu. Mas que nessa noite, querido, nós possamos nos despojarmos do que somos, derramarmos diante de Cristo e falarmos: Senhor, não sou nada se não for a tua presença. Vamos ficar de pé?